Boa tarde, querido irmão, querida irmã que está conosco nessa tarde maravilhosa que Deus nos entregou, né, para nós vivermos esse dia. E mais do que tudo, vivemos esse dia na sua presença, né, receber da sua palavra, receber a força do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, querido? Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos louvar com a nossa boca, mas colocando todo o nosso coração nesse louvor. Amém, queridos? Vamos então louvar ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio os desejos. Eu deixo tudo que toma o seu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que posso te dar, se não o meu viver? O meu viver. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio os desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que posso te dar, se não o meu viver? É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que posso te dar, se não o meu E ainda continuando então na presença do nosso Deus, né? Um louvor maravilhoso desses, o louvor toca o coração do nosso Pai, né? Nós vamos meditar na palavra dele. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo ministre o nosso coração, trazendo entendimento, convicção da palavra do Senhor, trazendo direção para as nossas vidas. Amém? Pai Santo e Celestial, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o amado da nossa alma, Senhor querido.
nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Paizinho. Que o Senhor ministre cada coração, Senhor, que está aqui nesse momento conosco, Paizinho, orando, Paizinho. Que o Senhor esteja recebendo as orações, Pai. Se tem alguém em jejum, Senhor, que o Senhor também esteja nesse momento tocando com a tua libertação, Senhor, essa pessoa, Pai. Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, revelando a tua vontade, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é Deus fiel, que dirige os nossos passos, Pai, que nos fortalece em tempos de guerra, Pai, e que nos dá vitória através do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, ó Pai querido, por mais esta tarde, por mais este culto, Pai, e que cada um receba agora, meu Deus, a graça que vem do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero meditar com você numa palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 38. Nós vamos ler um pouquinho, alguns versículos. E eu dei o título a essa palavra de que a oração traz novas oportunidades. Tem situações na nossa vida que nós não vemos muita saída. E eu não sei se aconteceu já com vocês, mas comigo já aconteceu, eu sempre digo isso, que muitas vezes, mesmo buscando a direção de Deus, mesmo orando, existindo pessoas intercedendo, mesmo assim, muitas vezes, a gente faz uma escolha, a gente toma um rumo, faz tem um entendimento sobre certas coisas e de repente a gente diz assim, puxa, mas será que era isso mesmo? Será que era essa mesmo a direção de Deus? E muitas vezes a gente diz assim, né, que uma vez eu ouvi até uma pregação sobre isso, que a gente diz assim, peguei aquele emprego, né? Quase que aquele relacionamento deu certo, né? A gente fica no quase, né? E a gente às vezes fica se questionando, será que eu perdi a oportunidade? Né? E às vezes quando nós, alguma bênção que nós entendíamos que era bênção, né? Passa pela nossa vida e nós dizemos, será que eu deveria ter me apossado de forma diferente? Era uma bênção, será que eu perdi a oportunidade? E eu quero te mostrar nessa passagem aqui que Deus, que a oração dá novas oportunidades. Que Deus é um Deus, eu sempre digo assim, Deus muda de ideia quando resolve nos abençoar, amém? Mas Deus, Ele nunca foge à palavra dEle, né? Mas Ele cria sim novas oportunidades. Deus é um Deus de benignidade sobre as nossas vidas, amém? Então diz aqui, o rei Ezequias era um rei muito dedicado às coisas de Deus, foi um rei assim que agradou o coração de Deus no começo, principalmente no começo, né, do seu reinado, que ele começou a reinar muito cedo, muito novinho, né? E diz assim, nós vamos ler o relato de Isaías aqui, né? Esse mesmo relato vai estar lá no livro de 1 Reis, vai falar também sobre alguma coisa em 2 Crônicas, mas nós vamos ficar aqui no texto conforme está no livro de Isaías, capítulo 38. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou? Você recebeu uma notícia assim, né? Uma notícia, né, de... Hoje em dia a gente às vezes vê esses países, né, que tem essas penas, né, com a morte, né? Assim, nossa, como é que a pessoa está se sentindo, né? No momento que ela sabe que ela vai ali, está caminhando para morrer, né? E Ezequias, na verdade, recebeu uma sentença aqui, né? Então, assim, Ezequias estava doente e ele sabia que o profeta Isaías, o que dissesse, iria se cumprir, que era a voz de Deus falando, né? Através do profeta. E ele recebeu aquela notícia, já imaginou se recebeu uma notícia assim, olha, põe em ordem a tua casa, né? Arrume tudo, porque você vai morrer. Eu sempre digo, né, que de uns anos para cá, eu sempre procurei, né, falando um pouquinho assim, deixar as coisas sempre em ordem, né? Por quê? Porque a gente realmente, cada um de nós, um dia, né,
Se Jesus voltar agora, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas se não, ele volta para cada um de nós, né? Eu sempre digo, e vai chegar o momento, né, da gente encontrar com Deus. Então, o que aconteceu aqui? E esse era o momento aqui para Ezequias, né? Ezequias recebeu uma sentença de morte, realmente, dizendo que era para ele pôr tudo em ordem, né? A gente não sabe dizer, eu pelo menos não saberia dizer, se havia alguma coisa fora de ordem aqui na casa de Ezequias, né? Mas houve uma orientação dizendo que ele pusesse tudo em ordem porque ele iria morrer, que o tempo da vida dele tinha acabado. Agora, eu quero meditar com você o que faz Ezequias, esse rei, no momento que ele recebe essa notícia. Diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que eu acho mais maravilhoso nessa passagem é que aqui Ezequias vira o rosto para a parede. Mas como assim? Por que é maravilhoso, né? Eu estava meditando nesse versículo aqui, fala assim que ele realmente estava se sentindo, como a gente diz, né, emparedado, né? O que a gente quer dizer emparedado? Sem saída, né? Quer dizer, eu não tenho saída, né? E o tremendo aqui é que ele diz assim que ele virou o rosto para a parede, como quem diz, estou fechado. Não existe possibilidade, porque a única possibilidade minha é em Deus. Incrível que aqui, às vezes, quando você recebe quando você está numa situação muito difícil, ou eu, né? Muitas vezes a gente, vou ligar para tal pessoa, vou ligar para o meu líder, vou ligar. Amém? Mas existem situações na nossa vida, às vezes, que não tem para quem ligar. Né? Não é verdade que seria bom se pudesse ligar, mas tem situações, eu já passei situações, que naquele momento você só tem um recurso: clamar para o teu Deus. Né? E o que Ezequias fez foi isso, né? Ele vai e ora a um Deus que é invisível, mas é um Deus que é presente. Eu acho tremendo isso, porque ele vira o rosto para a parede, mas ele sabia que ali Deus, embora invisível, estava presente com ele naquela situação. Aquela convicção de que Deus é real, de que Deus está vivo, de que Deus é presente nas nossas vidas. Amém? Olha o que Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Amém? São inúmeras as passagens na Bíblia, tanto no Velho Testamento, você vai para o Novo, palavras de encorajamento, diz assim: não temas, eu sou contigo. E Jesus disse: eu estarei convosco. Eu estarei convosco todos os dias. Não é um dia só, são todos os dias da minha e da tua vida. E aí, o que ele faz, né? E diz assim que ele então orou e chorou. Vamos ver ali, diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aqui o rei, então, depois que ele apresenta a sua justificativa diante de Deus, ele pede para Deus lembrar de como ele tinha sido fiel a ele, como ele tinha buscado durante sua vida agradar ao coração de Deus, e então ele chora e se quebranta na presença de Deus. É maravilhoso isso, no sentido que você vê que era alguma coisa, um decreto praticamente feito, né? Mas Deus não queria isso, Deus queria mudar aquela situação. Tanto é que o profeta vem até ele, né? Vem até Ezequias, Isaías vai até Ezequias, né? E fala: olha, se prepara porque você vai morrer. Mas Deus de pronto ouviu aquela oração. Eu creio que hoje, né, nós podemos dizer que, claro que nós também, todas as coisas que procuramos fazer em nome de Jesus. Então hoje também existem passagens na Bíblia que Deus fala, né, trazei à memória, a minha memória,
aquilo que você tem feito. E Ezequias fez isso, né? Hoje nós podemos dizer, falar com o nosso Deus que é Pai, dizer que é através do sangue do teu Filho Jesus que nos justifica. Hoje nós podemos também clamar dessa maneira diante do Senhor e nos quebrantarmos na sua presença. Mas essa oração, esse quebrantamento aqui desse rei, mudou a história de vida dele. E Deus, então, quando não havia mais oportunidade desse homem viver, Deus traz uma nova oportunidade. Deus traz agora mais 15 anos de vida e ouve o clamor do justo aqui, né? Então, hoje, Deus ouve o nosso clamor através de Jesus Cristo, amém? E diz assim, então, veja ali comigo no versículo 4, ele diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Queridos, o que eu quero dizer também aqui é que Deus, quando Ele manda Isaías falar com Ezequias, Ele diz assim, diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele, mas eu também vi, olhei para as lágrimas que ele derramou. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim, ele não só falou, mas a alma dele, o coração dele se quebrantou na minha presença. Né? Existe uma passagem que Jesus falou assim, quando você entrar para orar, né? Não faça vãs repetições, né? Não fale só da boca para fora, seria mais ou menos isso, né? Mas ele diz assim, mas ore, né? Ao teu Pai, ore não através de meras repetições, mas ore, fale com o Pai que tudo vê e tudo ouve. Jesus falou, Pai, tudo vê e tudo ouve. Aqui, Isaías estava dizendo, né, para Ezequias, Ezequias, Deus manda te dizer que Ele ouviu e que Ele viu a tua oração. Ele viu do jeito que você estava e Ele ouviu aquilo que você falou. Esse é o coração de Deus para conosco, né? Um Deus que ouve e que vê a nossa vida, as nossas orações, um Deus que tem cuidado de nós, dos menores aos maiores detalhes da nossa vida, né? E Deus ainda diz mais, vejam ali que ele diz assim no 6, ele diz, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, eu defenderei, né, esta cidade. O que significa isso? Ele está dizendo, não só vou te dar os 15 anos, como eu também sei que lá na frente, durante esses 15 anos, né, eu vou ter que te livrar das mãos do rei da Síria. Como se Deus estivesse dizendo, eu conheço o futuro, você morto, você não veria isso, mas agora eu vou ter que livrar você, porque como você vai viver, né, eu vou ter que te livrar, porque o rei da Síria, né, vai tentar destruir vocês. Então veja que além de Deus dar os 15 anos, Deus ainda conhecia o futuro de Ezequias. E ele diz assim no 7º, e isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acaz, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Interessante, depois você pode ler lá no livro de 1 Reis, no capítulo, 2 Reis, capítulo 20, né? Só um pouquinho. Vou te dar uma outra passagem, 2 Reis do 18, não do 20, me perdoe. Capítulo 18, você pode ler depois, a gente não vai ler agora. Também tem o relato dessa passagem aqui, sobre Ezequias. E ali, Ezequias, na verdade, pergunta para Isaías, mas como eu vou ter certeza desse sinal? O relógio vai adiantar ou vai voltar, né? E aí ele comenta que adiantar seria fácil, mas ele queria
como sinal o voltar desse relógio de Acás. E, de fato, o relógio de Acás retorna 10 graus atrás. E ainda diz ali, veja no 8, no finalzinho, diz assim: assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado, o que era mais difícil, né? Deus estava dando um sinal que ele não faria aquilo que era fácil, né? Ele faria aquilo que era o mais difícil. E assim é com a nossa vida, né? Deus sempre, a parte mais difícil está com Deus, não está com a gente. Embora muitas vezes nós acabamos achando, nossa, é tão difícil. Não, a verdade é que nós fazemos o possível, a verdade é que nós fazemos aquilo que é mais fácil, ainda porque Deus nos ajuda, Deus nos impulsiona, Deus é conosco, mas o impossível fica sempre para a parte dele, né? É Ele quem faz o impossível. Amém? E daí diz assim, agora o que eu quero ver com você é o cântico, daí Ezequias faz uma oração cântico, quer dizer, um louvor a Deus de quando que ele adoeceu e de como que ele sarou da sua enfermidade. Então, veja só ali, veja comigo no versículo 10, ele vai dizer assim: eu disse, na tranquilidade dos meus dias, porque estava tudo bem na vida dele. A única coisa que ele adoeceu, inclusive quando você for lá ler no livro de 1 Reis, você vai ver que ele tinha acabado de vencer uma grande batalha, que Deus tinha dado para ele, como rei, para o povo dele, uma grande vitória. E aí o que acontece? Logo depois, em seguida de uma grande vitória, vem essa enfermidade. E ele diz assim: eu disse na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Está dizendo assim, puxa, eu estou agora com uma vida boa, tranquila, agora que está tudo em paz, eu acabei de vencer a última guerra aí que foi levantada contra mim e o povo, né? E agora eu vou para a sepultura, né? E ele fala assim, lá no 11, eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. E olha no 12, ele diz assim, o tempo da minha vida se foi removido de mim, quer dizer, minha vida acabou, né? Olha só, como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como que dotear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Ou seja, eu estou terminando os meus dias. Mas, nós não vamos ler tudo isso, mas eu quero que você veja comigo agora, no versículo 16, depois que ele faz toda essa lamentação, de que os dias dele estavam a partir dali finalizados, que ele já iria lá para estar com os mortos. No 16 ele diz assim, Senhor, com estas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito. Daí ele diz, portanto, cura-me e faze-me viver. Aqui então, ele está contando que depois, quando tudo estava determinado de finalizar na vida dele, ele foi até Deus e disse, cura-me. Ele orou e disse, me cura e me faça viver. E aí ele diz assim no 17, eu quero que você guarde bem essa palavra no teu coração, nesse momento, que aí onde você está agora, você medite muito nisso que eu vou ler agora com você. No 17 ele diz assim, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que eu passei, tudo que eu passei com essa enfermidade, quando eu recebi uma sentença de morte, quando eu recebi que era o meu fim, essa notícia ruim, foi para minha paz que eu acabei tendo toda essa amargura. Porque olha só, ele diz assim, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Muitas vezes nós passamos coisas, situações, às vezes pode estar até perdendo coisas, às vezes você diz assim, nossa, por que eu fui perder esse emprego? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Muitas coisas, às vezes, que nós passamos é para a paz, é para aquilo que Deus vai acrescentar depois.
Muitas vezes Deus tem que tirar para poder acrescentar. E era isso que Ezequias estava falando aqui. Ele diz assim: eu estive em grande amargura, mas foi para que agora eu tivesse paz. Né? Que Deus havia ensinado inclusive ali para ele, né? Que tudo aqui, o poder dele, o quanto que Deus era capaz de curar. Às vezes, quando você passa uma situação difícil, né? Todos nós passamos, né? Às vezes essa experiência é muito dolorida. Ninguém quer passar por ela. Ninguém quer. Quem quer sofrer? Quem quer passar uma situação de perda? Ou quem quer passar uma situação terrível? Ninguém. Mas ele está dizendo assim, quando Deus fez a obra, quando Deus curou, quando Deus restaurou, então foi para a paz dele. Quer dizer, agora ele já podia viver tranquilamente. Ele já podia estar na tranquilidade, porque agora ele sabia que aqueles dias, aqueles anos acrescentados na vida dele, tinham vindo diretamente de Deus. Vejam, por que eu estou falando isso? Ele conta, no começo ali do seu cântico, ele diz assim, eu estava na tranquilidade dos meus dias. Ele pensava que estava tudo bem ali. Que tudo estava muito tranquilo, mas ele viu que não, que aquela doença veio repentinamente, era uma doença, uma enfermidade mortal, era algo inesperado, pegou ele de surpresa, né? Mas de repente a oração dele moveu o coração de Deus e Deus mudou a história da vida dele. Querido, querida, você que está me ouvindo nesse momento, que está acompanhando, que está seguindo aqui culto, que está assistindo esse culto, participando, né? Tem muitas coisas às vezes na tua vida, né? Que você achava que você estava às vezes na tranquilidade dos teus dias, que esse mal não ia acontecer, né? E de repente ele veio. Olha, eu fico pensando em relação a essa pandemia, né? Era uma coisa inesperada. Ninguém imaginava entrar num ano de 2020 com esse mal vindo sobre o mundo, né? Mas ele veio repentinamente. Talvez muitas pessoas estivessem pensando, estou na tranquilidade dos meus dias, agora que eu arrumei um bom emprego, agora que minha empresa está sendo bem sucedida, agora que eu estava prosperando, eu estava na tranquilidade dos meus dias, mas é agora. É agora, nesse momento, é que você vai orar para Deus e que Deus vai gerar na tua vida novas oportunidades, que Deus vai organizar a tua vida de uma maneira diferente, que Deus vai fazer um novo, que Deus vai acrescentar coisas para você. Aí ele diz aqui, veja como eu li, que quando Ezequias recebeu os 15 anos a mais de vida, Ezequias não só recebeu os 15 anos a mais de vida, mas Ezequias também recebeu a promessa que Deus guardaria a vida de Ezequias nas batalhas que viriam pela frente. Nós lemos aqui, quando ele disse, né, que o rei da Síria, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, e vou livrar você e vou livrar essa cidade, por amor a esta cidade. Quer dizer, além de te acrescentar, além de Deus te dar novas oportunidades, a mim e a você, Ele ainda vai nos livrar, porque certamente com as novas oportunidades, também nós precisaremos dos livramentos e da poderosa proteção e direção de Deus. E Ele é um Deus fiel para cumprir e para nos levar aos termos que Ele quer que nós sejamos levados. Amém, querido? Então nós não podemos desesperançar, não. Não podemos. E ele diz assim, leia ali comigo no 18. Ele diz assim, eu quero só... no 18, ele diz assim, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço, o Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Veja no 20 junto comigo. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ele estava dizendo assim, os mortos não te louvam,
Mas os mortos não fazem notória a tua glória, o teu mover, Deus. Os mortos não dão testemunho. Então, querido, ele está dizendo, eu fiquei vivo, não só para te louvar, mas também para fazer notória aos filhos o teu poder. Sabe o que significa isso? Que das situações, muitas vezes, que você está passando, Deus vai reverter. A tua oração, Deus vai ver. A tua oração, Deus vai ouvir. Deus vai ver o teu quebrantamento. Deus vai ver o quanto você se humilha diante da poderosa mão de Deus. E Deus vai te acrescentar tudo que você precisa. E vai te dar o livramento para os anos que virão. E amém também podemos dizer, porque também você será motivo de testemunho. Porque as obras do Senhor são para ser contadas, são para ficarem notórias, para que outros possam, através do testemunho da tua vida, da minha vida, outros possam conhecer o poder e a glória de Deus em suas vidas. Amém? Aí diz assim, no 21, diz assim, no 20 antes, né? O Senhor veio salvar-me, ele está dizendo, ele veio até mim e me salvou. Ele estava ali orando, né? Olhando para a parede, mas o Senhor veio até ele, mesmo ali olhando para a parede, né? E diz assim, o Senhor veio salvar-me pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Os feitos do Senhor na tua vida vão te deixar cada vez mais inseridos, né? Cada vez mais alicerçados nas coisas do reino dele e na casa de Deus, né? Na casa onde você com os irmãos se reúnem. E diz assim em 21, deixa eu pôr e disseram Isaías, tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. E no 22 diz assim, também disseram Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Amados, a pasta de figo, certamente, né? Existia muito figo lá e dava para fazer uma pasta, né? Só que o poder da cura não estava na pasta de figos. O poder da cura estava na palavra profética que Deus havia dado através de Isaías, né? Deus tinha dito, eu vou curar. Então, foi usado ali como recurso, né? Deus disse, põe uma pasta de figos, né? Certamente a pasta de figos, sem a palavra de Deus, não traria cura, né? Mas, com a palavra de Deus, com a palavra do profeta ali, essa pasta trouxe a cura. E Ezequias, né? Quando ele diz, qual o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Ele diz assim, qual o sinal de que eu vou ficar bom mesmo, né? E que eu ainda vou continuar indo à casa do meu Senhor. E depois, como nós já vimos ali, esse sinal seria o próprio relógio da casa, né? Então, queridos, através dessa palavra, eu quero deixar para você uma esperança, dizer que Deus, numa situação talvez que você possa estar com muita dificuldade, talvez você nesse momento, se você perdeu o emprego, você esteja pensando assim, se eu tivesse lá aquela vez, eu fiquei entre 2 empregos, eu fui para esse e não fui para o outro. Se eu tivesse ido para o outro, tem gente que pensa assim, né? Agora eu não estaria desempregado, porque o outro lá se manteve mesmo diante de toda recessão e de toda essa pandemia. Não pense assim, querido. Não se martirize com as coisas. Vá para frente. Siga em frente, em nome de Jesus. Amém? Ore a Deus. Deus vai acrescentar novas oportunidades. Deus é fiel. Deus é Deus que ouve o nosso clamor. Nossa oração não fica sem resposta. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para você pode continuar depois lendo, meditando, palavra poderosa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu quero que você ore junto comigo. Nós vamos pedir para Deus novas oportunidades e Deus dá. Amém? Agora você também, no teu dia a dia, esteja se colocando
diante do Senhor. Seja inclinando cada dia mais o teu coração a Ele. Amém? Se consagre a Ele. Busque a Ele. E Ele vai te dar novas oportunidades. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Pai Santo e Misericordioso, quero orar agora nesse momento, Paizinho querido, sobre a vida de cada meu irmão, cada irmã minha que está nesse momento, cada pessoa, Jesus, que nesse momento está conosco, Senhor, participando desse culto, que ouviu a Tua palavra, que o Senhor esteja ministrando através do Teu Espírito Santo, cada um dos corações, Paizinho. Meu Deus, vai tirando o desânimo, Pai, vai tirando, Senhor, as confusões de alma, Senhor. Vai, meu Deus, ouvindo nesse momento as orações, Paizinho. Deus, ouve a oração dos meus irmãos, Paizinho. Ouve, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Ouve o clamor daquele que está cansado. Ouve o clamor daquele que está desempregado. Aquele que está se sentindo adoecido, enfraquecido, deprimido. Senhor, coloca a Tua mão poderosa sobre essas vidas, Paizinho. Vai trazendo renovo, Pai. Coloca em seus corações cânticos de livramento, Senhor. Que eles possam, Senhor, vir a entoar cânticos de agradecimento a Ti, Jesus. Assim como fez Ezequias, Pai, quando o Senhor acrescentou 15 anos a vida deles. Paizinho, eu oro por aquela pessoa que estiver me ouvindo nesse momento, me assistindo, estiver enferma, Senhor. Que a Tua mão poderosa traga a cura, Jesus. O Senhor trouxe a cura, meu Deus, para o rei Ezequias, através de uma pasta de figos. Mas hoje a Tua mão poderosa, Senhor. Essa mão poderosa, Jesus, toque essa vida agora e seja queimada toda e qualquer enfermidade que esteja sobre essa vida. Paizinho, abençoa com saúde, Pai. Glorifica o Teu nome, que hajam testemunhos novos, Pai. E eu te peço também, Jesus, que o Senhor dê novas oportunidades, Pai. Aqueles que estão prostrados, que estão caídos, levanta-os, Pai querido. Acrescenta novas oportunidades, Pai. Dá uma nova direção, dá novas ideias, Pai. E que Teu nome seja exaltado e o Teu poder seja conhecido, Paizinho, e a Tua obra seja notória a todos os homens, Pai, para Teu louvor e para a Tua glória. Amém, queridos? Glória a Deus, assim será. Quero falar com você que nesse momento talvez esteja assim, mas eu não tenho essa fé, eu não consigo entender, eu leio a palavra de Deus e eu não consigo, como é que eu já li talvez essa passagem, não entendi. Sabe o que Deus precisa? Precisa que você receba o Espírito Santo no teu coração. A salvação, querido, o receber o Espírito Santo de Deus, o Senhor em nossas vidas, requer de nós uma fé, que Ele realmente um dia morreu por nós, que Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou. E que quando Ele ressuscitou, depois Ele enviou o Espírito Santo dEle. Amém? E que esse Espírito Santo hoje habita em mim e pode habitar em você. Mas como é que ele vai habitar? Quando você diz assim, Senhor, eu abro as portas do meu coração, entre no meu coração, seja Senhor e seja o único Salvador na minha vida. Entregue nesse momento tua vida para Jesus. Amém? Convide Ele para entrar no teu coração. Diga que você quer viver com Ele, debaixo do senhorio dEle, que Ele seja Senhor na tua vida e na tua história. Amém, querido? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te dar uma sugestão. Ligue para a igreja, amém? Tem o telefone, ligue e diga assim, olha, eu fiz aquela oração, durante esse culto e eu queria ser ajudado. E você vai encontrar pessoas que vão estar te atendendo e vão estar orando com você, amém? E vão estar te ministrando no sentido de orientar você, inclusive se você precisa conhecer melhor sobre as coisas de Deus, e você vai precisar, inclusive está ajudando a entender muito mais da palavra de Deus, amém, queridos? E finalmente quero também falar para você que é dizimista, que é membro da igreja, né? Você que já é membro, não deixe de dizimar, né? Porque o dízimo
faz com que Deus repreenda o devorador, né? São dias difíceis e é nos dias difíceis que Deus vai poder ver muito mais o quanto você tem aliança com Ele, no sentido de manter a casa dele e de fazer crescer cada vez mais o reino dele aqui na terra, né? O dízimo faz com que o reino de Deus seja estabelecido, né? Cada vez mais na terra. Vai vir alcançando outras vidas, né? O dízimo faz com que o evangelho seja pregado, né? Muito mais. Amém, queridos? Então, e você também que for parceiro de Deus, você que quiser dar uma oferta, porque você sabe o quanto o teu coração tem sensibilidade em relação a isso. Ele está colocando no vídeo, né? Isso, e você tem ali o meio de fazer isso. Amém, queridos? Graça e paz. Que Deus esteja te abençoando, que você tenha um final de dia excelente, na paz do Senhor Jesus, que amanhã, quinta, sexta, até o final da semana, você receba muitas bênçãos do Senhor e que Deus te sustente, amém, querido? E te dê um abraço grande nesse momento aí, amém, querido? Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.